Bom, vamos lá então, coquete, qual é a essência? Você já vai entender aqui de cara do que a gente vai falar e por que é tão assim como eu introduzi aqui para vocês. Ó, a capacidade de retardar a satisfação é a arte insuperável da sedução. Enquanto espera, a vítima se mantém escravizada. As pessoas coquetes são os grandes mestres deste jogo, orquestrando um movimento de ir e vir entre a esperança e frustração. Elas atraem com a promessa de recompensa, a esperança de prazer físico, felicidade, forma por associação, poder, mas tudo isso é ilusório. Não obstante, só faz com que seus alvos as procurem cada vez mais. Coquetes parecem plenamente autossuficientes. Não precisam de você, parecem dizer, e seu narcisismo tem um ar diabolicamente sedutor. Você pode querer conquistá-las, mas elas que dão as cartas. A estratégia do coquete é jamais oferecer a satisfação total. Imite a alternância de calor e frieza da coquete e você manterá o seduzido nos seus calcanhares. Uau, né? Olha como é que... Vamos lá, ó. A primeira coisa fundamental. Aqui, se a gente parar para analisar, basicamente é o quê? É o sonho, eu acredito, pelo menos, de qualquer um. Se você pegar, exemplo, por que é? Primeiro, ó, a capacidade de retardar a satisfação é a arte insuperável da sedução. Bom, então assim, antes isso era muito mais facilmente aplicável. Por quê? Porque antes, como eu já falei em outras aulas, exemplo, eu lembro quando eu gostava de uma menininha lá na minha escola, né? Eu era novo e tudo mais. O que acontecia ali? Eu era obrigado a esperar o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte ou alguma coisa assim, tá? Ou seja, eu gostava dela e eu lembro porque, poxa, né, moleque e tal, você sofre muito e tal. Bom, eu gostava muito dela e aí, naquele momento lá da escola, eu tinha ali a única oportunidade de chamar a atenção de alguma forma. E geralmente era o quê? Nos 15 minutos de intervalo, não dava para ser no meio da aula, não é? Quando acabavam as aulas, ela ia embora, eu também ia embora, só no dia seguinte. Então as oportunidades elas eram muito menores. Hoje já não é mais assim. Hoje tem toda essa tecnologia e essa liberdade que faz com que praticamente a gente que tenha que... forçar essa questão da demora, digamos assim, do retardar a satisfação, porque é uma mensagem, pronto, você já está em contato com a pessoa da forma que você quiser, vídeo, áudio, escrito e tal, não é? Então antes era muito mais fácil, hoje já não é mais, somos ainda mais imediatistas do que qualquer época que já existiu. Por causa de tudo que temos, não é? Então isso já se torna difícil. De duas formas, de lidar com o retardamento da satisfação, ou seja, quando alguém me ignora no WhatsApp, certo? Então eu fico desesperado, por quê? Ou, né, poxa, meu Deus, ela sumiu faz um dia, ele sumiu faz um dia. Eu fico desesperada, por quê? Porque não sei mais lidar com isso, porque isso não acontece mais com frequência. Antes era natural, eu tinha que lidar, eu sabia que só amanhã, só na semana seguinte, se fosse final de semana, só no mês seguinte, se fosse férias, que eu poderia ter, né? E então temos essa dificuldade e temos a dificuldade de aplicar, porque por que eu vou ficar esperando mandar mensagem para ela, para ele, se eu já posso mandar? Fala, mestre, recado rápido e irrecusável para você que quer se aprofundar ainda mais nos temas que eu abordo aqui no meu canal. Seguinte, quer ter acesso gratuito por tempo limitado a 5 aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessados da comunidade Burigato de Estudos Humanos, aulas com os seguintes temas, ó: como ler qualquer pessoa em qualquer situação, como seduzir qualquer pessoa, domine a arte da sedução, aprenda como se proteger de pessoas manipuladoras, 8 habilidades fundamentais para dominar a arte dos relacionamentos e crise moral, fundamentos para enfrentar o momento que vivemos. Ou seja, dominar as suas emoções, seus relacionamentos, habilidades sociais, persuasão, sedução, como lidar com pessoas manipuladoras e ainda mais. Um vídeo e um presente bônus que só quem entrar nesse acesso gratuito vai saber o que é. Bom, como você viu, é um convite irrecusável. E se você quer ter acesso gratuito a essas 5 aulas, é muito simples. Aqui na descrição tem um link, você vai clicar e vai cair no nosso atendimento. E aí nós vamos liberar para você um acesso gratuito dentro da minha própria plataforma, ou seja, você vai acessar as aulas dentro da nossa própria plataforma com a melhor experiência de estudos. E mais importante do que isso, há aulas aprofundadas dos meus treinamentos mais acessíveis
interessados. Como você viu, é um convite irrecusável, por tempo limitado e com acesso limitado. Então não perca tempo, clique agora no link da descrição e faça, né, o seu cadastro para que você tenha acesso gratuito por tempo limitado a essas 5 aulas com temas profundamente relevantes, e aí sim você consiga dominar as áreas mais importantes e fundamentais sobre as relações humanas com o melhor conteúdo. Bom, clique no link da descrição e eu te vejo lá. Não é? Então a gente já tem essa grande dificuldade e vamos falar disso, enfim, praticamente no decorrer do livro todo, né? Mas esse é o ponto fundamental, tá? Esta é a personalidade sedutora sobre isso, basicamente, não é? E aí depois você vai levando a consideração que ele fala, né? Essa questão de você brincar com essa frustração e com essa satisfação, no sentido de que você... eu vou falar tanto na aula que eu não vou nem explorar basicamente isso daqui, não é? Mas o que acontece? Coquetes, já vamos pegar, coquetes parecem plenamente autossuficientes. Ou seja, já deu para perceber a dificuldade que é aplicar e o quão importante vai ser o estudo que vamos fazer aqui nessa aula e no decorrer do livro. E aí, o que acontece? Para piorar, o coquete, que é onde vamos ver que a gente na prática tem muita dificuldade de aplicar, é uma das nossas maiores fantasias. Por quê? Porque se você parar para analisar hoje, como nós hoje estamos, de certa forma, muito mais autossuficientes do que qualquer época, no sentido de que, se eu quero, tudo que a gente quer está a um clique do nosso celular, vai, né? Então, filme, tudo. Né? Antes a gente tinha que esperar, sei lá, né, aquela sessão de cinema ou a TV escolher passar e tudo mais. Hoje não, já é a coisa mais fácil do mundo. Então, essa é a primeira questão. Logo, nos achamos muito independentes, certo? Com essa ilusão, a gente acaba achando que a gente de fato é independente e aí a gente lida mal quando nós não nos percebemos assim. Ou seja, eu me acho independente porque eu tenho tudo que eu quero. E eis que aparece alguém que mostra que eu não tenho tudo o que eu quero e isso me desespera, certo? Por isso, por exemplo, lidamos tão mal com essa espera alheia. Ou seja, quando eu tenho que esperar alguém me responder, quando alguém lê a minha mensagem e não responde, quando ela ouve e não responde, eu começo a criar milhares de fantasias porque eu não estou mais acostumado com essa espera. E isso escancara a minha dependência, que eu acreditava não ter mais, não é? E ainda por cima, piora a situação, porque eu olho para aquela pessoa como ela sendo capaz de ser o que eu não estou conseguindo ser. Então, olha só, eu já não consigo esperar muito, certo? Por toda a dinâmica que eu falei, e ainda por cima, quando alguém faz isso comigo, ela me escancara 2 problemas. Um é, poxa, eu não sou tão independente quanto eu achava que era, e ela é. E agora, eu estou numa posição inseguro, e essa pessoa é segura. Ou seja, ela não é insegura que nem eu. Por exemplo, que é quando, por exemplo, eu vou lá e respondo, a pessoa responde, eu respondo, a pessoa responde e tal, né? E aí ali você não se incomoda. Mas quando começa a ter esse jogo, e é claro, tô dando um exemplo aqui, né? Que eu acho que até é o mais claro, talvez, né? Mas deu para entender o quão complicado é? Então, ó, a estratégia da coquete é jamais oferecer a satisfação total, imitar a alternância do calor e frieza. E aí vem outro problema. Como eu faço isso sem a pessoa perder o interesse? Como que eu faço isso garantindo mais sucesso? Como que eu faço isso sem ir além de um limite que faz com que pareça que eu não quero? Então, olha quantas dúvidas, olha quanta confusão num tema tão importante quanto esse. Por isso, o Reflexões é tão importante e vocês vão entender agora a partir dessa... Aliás, já entendem, né? Porque vocês estão aqui dentro. E vão entender ainda mais, porque esse foi um dos pontos que, inclusive, já tive feedback de pessoas e, na minha própria experiência, os mais difíceis de compreender e aplicar. Porque, geralmente, a gente erra na mão nisso daqui. E isso é muito frustrante, principalmente quando a gente erra na mão e acha que perdeu a pessoa, por exemplo, porque nós erramos na mão. Aí é pior ainda, tá? Bom,